E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e o tema de hoje é decomposição em fatores primos. Para falar nesse assunto de decomposição em fatores primos, tem que falar sobre o teorema fundamental da aritmética. Não tem como não falar. Até porque essa decomposição em fatores primos só é possível por causa desse teorema. Esse teorema ele é responsável por permitir, ou para confirmar para a gente, afirmar para a gente, que dado qualquer número natural n que você tomar diferente de zero, diferente de zero e maior do que 1, você tem a possibilidade de escrever esse número natural n como um produto de números primos. Tá? É uma decomposição em fatores primos, vamos dizer assim. Tá? Para qualquer número natural maior do que 1, você consegue fazer isso. Maior do que 1 é diferente de zero também. Né? E se é maior do que 1, é claro que vai ser diferente de zero. Né? Esse número natural você tem como escrever. Dá até para escrever mais, particularizar ainda mais para números que são maiores do que 1 e que não sejam números primos já. Né? Porque para os números primos, o que você vai ter? Um número P é considerado primo quando os únicos divisores dele é 1 e ele mesmo, ou seja, o próprio P, ok? Então esse número aqui é considerado primo. Essa afirmação não quer dizer que você não consegue dividir P por outro número qualquer. Significa que eles são os únicos divisores, ou seja, quando você divide P por esse número, o resultado é um número inteiro e o resto é zero. Ok? Isso é o que significa dizer que eles são divisores de P. Sendo esse número P um número primo, como que a gente poderia escrever esse número primo como um produto de números primos aqui? Se ele só é divisível por ele mesmo. Então, não dá para dizer que ele é um produto dele mesmo vezes algum outro número primo aqui. Até porque o 1 não é considerado primo. Mas por conta de decomposição, poderia se dizer P igual a P se fosse alguma coisa desse sentido. Mas aqui não faz muito sentido pensar esse valor de n, para esse número n, dá para descartar a possibilidade dele ser primo também, sem nenhum problema e sem prejuízo nenhum. Qualquer número composto, algumas vezes apresenta-se esse número n como um número composto, um número natural composto. Dado um número natural qualquer, a gente sabe que ou ele é composto ou ele é primo, se esse número for diferente de zero. Beleza? Então, é isso que a gente precisa compreender. Tá? Se ele não é primo, ele é composto. Então, nesse caso aqui, a gente pode considerar que esse número n é um número composto, porque primo está dentro dessa condição que eu acabei de falar. Ok? Não que ele esteja fora do teorema. Deu para entender, né? Então, eu posso escrever, vou colocar aqui um número, o número 25. Então, existe uma forma de escrever esse número 25 como um produto de números primos. E além disso, o que o teorema também garante é que essa forma de escrever é única. Então vamos fazer aqui rapidamente. Já vou ver que fazer a decomposição. Não, vou fazer mesmo a decomposição aqui. Rapidamente, depois a gente vai falar detalhadamente como que funciona essa decomposição aqui. Inclusive para que pode servir. Olha só, o 25 pode ser escrito como 5 vezes 5 e não tem nenhuma outra possibilidade de você reescrever o 25. Essa é a única. Você pode até escrever o número 25 de outras maneiras, usando outros números, inclusive compostos no meio da decomposição. Mas essa escrita em números primos aqui, só essa daqui, não tem outra, ok? Não existe outros números primos que você consiga escrever em um produto o número 25, não tem. Vamos pegar um número par aqui, para dar outro exemplo, vamos pegar o 38, dá para dividir por 2, a metade de 30 aqui, para fazer de cabeça, metade de 30 é 15, metade de 8 é 4, então 15 mais 4, 19. Olha só, 19. 19 já é um número primo. Então, só dá para dividir por ele mesmo aqui. Olha só, o 38 ele pode ser escrito de forma única.
né? 38 pode ser escrito de forma única como 2 vezes 19. É única essa escrita aqui. Você não consegue escrever o 38 de outra forma. Não tem como. Essa é a única forma de você escrever. Então, isso aqui é o que o teorema fundamental da aritmética garante. Você consegue reescrever esses números, cada número natural, todos eles, você consegue escrever, né? Fora dessas, né? Com essa restrição aqui, você consegue reescrever esse número como um produto de fatores primos. Você consegue fazer isso, ok? E a outra informação muito importante também é a unicidade dessa decomposição, dessa escrita em fatores primos, desse produto, certo? Tem outra maneira de você escrever esse 38? Pode sim, ter outras maneiras, né, de você escrever, mas com números primos, só essa daqui. Vamos colocar mais um exemplo, só mais um exemplo aqui, para clarear ainda mais a situação, para você entender melhor ainda. Vamos pegar um número aqui, 129, 128, 128, pronto. Nós vamos pegar aqui então 128, fazer aqui a decomposição dele. Preocupa não que essa decomposição aqui eu vou falar mais com calma, né? Vou falar sobre ela com calma depois. Bom, aqui já vamos lá, né? A 64 aqui, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Olha só. Então, esse 128, ele pode ser escrito como 2 vezes 2. São quantos aqui? 4, 6, 7. E essa daqui é a única forma que você tem para escrever o 128 como um produto de fatores primos. Tem outra forma de escrever? Tem. Você pode escrever assim. 4 vezes 4, que já foi esses dois aqui, ó. Esses dois. E reescrever esses dois assim. Certo? Mas isso daqui já não é em fator primo, porque o 4 não é primo. Ok? Então, qualquer outra coisa que você queira reescrever aqui, você não vai encontrar com números primos. Pode aparecer composto aqui, né? E essa decomposição, o que o teorema da aritmética fala é que todos os fatores são primos. Todos. Números primos. Eu quero fazer aqui, né, um parêntese a respeito desses números primos aqui. Bom, algumas informações relevantes a respeito desses números primos. A gente faz a decomposição, né, com base no teorema fundamental da aritmética, que permite a gente fazer essa decomposição. E essa decomposição é baseada em números primos. Você vai sempre dividir por números primos, até porque o teorema da aritmética fala sobre um produto de fatores primos. Então é importante, né, você sempre lembrar o que são números primos, né, algumas características desses números primos e até mesmo como identificar, porque isso vai ser importante. Em alguns casos, por exemplo, o 19 ali que nós fizemos agora há pouco no exemplo, se você não sabe que o 19 é primo, como que você vai verificar que ele é um número primo, né? Então, isso daí tem que ser observado e você precisa ter uma estratégia para verificar se aquele número é ou não é um número primo, ok? Vamos lá, então. O número primo, como eu já falei, o número primo P aqui, o número natural, né? Nós vamos considerar também que ele é diferente de zero e ele não pode ser 1, tá? Porque o número 1 não é primo, ele é unidade, não faz sentido pensar que o 1 é primo, não. Até porque existe uma regra básica que para que um número seja primo, ele precisa ter pelo menos 2 divisores. O 1 ele até entraria no critério para ser número primo, né? Porque os únicos divisores dele é 1 e ele próprio. Só que o 1 e ele próprio é o mesmo elemento, então o 1 tem apenas um único divisor, certo? Então ele está fora daquele critério de ter pelo menos 2 divisores para ser considerado número primo. Ok? Um número P só pode ser considerado primo se os únicos divisores dele forem 1 e ele próprio, né? Como já mencionei.
Importante relação aqui dos números primos, né? Algumas informações relevantes ali. Todos os números primos maiores do que 2 são ímpares. Ímpares. Ou seja, toda vez que você for fazer a decomposição em fatores primos, ou você divide por 2, se por acaso o número que você for fazer a decomposição dele, né, for o número par, você divide ele por 2, ou então você vai dividir por um número ímpar. Essas são as únicas possibilidades. Não tem outra possibilidade para você fazer. Ou vai dividir por 2, se o número for par, ou então vai dividir por um número ímpar. Não tem como, até porque o único número par que também é primo é o número 2. O restante, né, é número composto, porque vai ter o 2 como divisor e a gente sabe que ninguém pode ter o 2 como divisor a não ser ele próprio, para ser considerado número primo. O 2 é o menor número primo que é par também. Todos os outros pares não serão primos, ok? E os demais números ímpares, aliás, os demais números primos são ímpares. É isso que você precisa entender. E outra coisa também, nem todo número ímpar é primo. Um exemplo é o 9. Ele é ímpar, mas ele é divisível por 3. Ele é composto, o 9. O 9 é composto. Inclusive o 9 ele pode ser escrito como 3 vezes 3. Essa aqui é a decomposição dele. O 3 é o número primo. Então, o que você precisa fazer para verificar se os números que você vai dividir ali são primos, né? A gente fez uma decomposição, agora não lembro qual foi o número que eu peguei, mas você tem, acho que foi 38, né? Você pega o 38 e você divide ele por 2, dá 19. Aqui é até tranquilo para você verificar. O problema é quando são números maiores aqui. E aí você acaba chegando muito cedo em um número que é grande, mas que é primo. E aí como que você faz para verificar se ele é um número primo? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esses números primos já, né? Vou deixar o link na descrição para você assistir, né? E dar uma conferida lá em como que faz. Mas eu vou passar aqui uma ideia rápida para você compreender como que você pode fazer, tá? Para verificar se o número ali é primo. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse número P e você vai extrair a raiz quadrada dele. A raiz quadrada dele. E aí você vai pegar todos os números primos, vamos supor que a raiz quadrada de P deu um número C aqui, um número C qualquer. Então você vai pegar todos os números primos, pegar aqui P1, menores do que C, menores ou iguais, tá? Se por acaso esse número C aqui for um número natural, ok? Então você vai pegar todos os números primos menores que esse número C e vai dividir P por esses números primos, por todos eles, né? Por todos eles. E aí é o seguinte, se por acaso alguma dessas divisões aqui resultar em um número inteiro, então nesse caso aqui, esse número P, né, ele não é primo. Agora, se nenhuma dessas divisões P dividido para P1 der um resultado inteiro com resto zero, ou seja, a divisão não é exata, se não der certo em nenhuma delas, então esse número P é primo. Ok? Então, novamente falando, você extrai a raiz quadrada do número P, aí você pega esse número P e divide por todos os números primos que são menores ou iguais ao valor dessa raiz quadrada. Se você não achar uma divisão exata em nenhuma dessas divisões, então esse número P é o número primo. Vou mostrar para você na prática aqui com um exemplo, né? Para você perceber isso que eu estou falando. Vou pegar o 19 como exemplo, até porque já mencionei ele aqui, já falei que ele é um número primo. Então o que você faz? Você pega o 19 e extrai a raiz quadrada dele. Tem formas de você tentar pensar como que é a raiz quadrada, né? Você imagina o seguinte, o 19, o quadrado perfeito anterior a ele, mais próximo, é o 16. E maior do que ele é o 25. O 16, a raiz quadrada dele é 4. E a raiz quadrada do 25 é 5. Então a raiz quadrada de 19 é alguma coisa que está entre 4 e 5. Beleza? Então, alguma coisa entre 4 e 5.
não é natural, então eu vou pegar todos os números primos menores do que isso, certo? Menores do que esse número aqui, que está entre 4 e 5. Nesse caso aqui eu não vou testar, dividir 19 pelo valor da raiz quadrada dele, porque a raiz quadrada dele não é natural, certo? Entre 4 e 5, alguma coisa que não é natural. Os únicos números primos que são menores do que esse número aqui é o 2 e o 3. Né? Até porque o 5 já passa, ó. Ele é primo também, mas ele já passa, né, desse valor da raiz quadrada aqui. Então eu vou testar o 19 e dividir 19 por 2 e dividir 19 por 3. Se por acaso uma dessas divisões aqui trouxer um resultado exato, né, um resto zero e um quociente inteiro, então esse número 19 não seria primo. Agora, se não der certo em nenhuma dessas duas divisões aqui, né, se o resultado não for o número inteiro, então 19 é primo. 19 dividido por 2 a gente já sabe que não é inteiro, porque ele é ímpar, certo? Então ele não é inteiro. E outra, o critério de divisibilidade do 3 me diz que 19 não é divisível por 3. Daqui a pouco eu falo sobre os critérios, tá? Daqui a pouco eu falo sobre os critérios. Então, como ele não é divisível por 2, não é divisível por 3, 19 é primo, ok? É primo. Essa aqui é a mesma coisa que você faz para números bem maiores. Agora olha só, presta bem atenção nisso aqui. Se eu tomasse esse exemplo aqui, 235, você precisaria fazer esse teste para verificar se é ou não é o número primo? Então, é assim, a gente teria que calcular a raiz quadrada dele e tal, mas uma coisa você pode já pensar logo de cara. Para esse exemplo aqui em particular, não há necessidade de você calcular a raiz quadrada. Por quê? Porque a gente está vendo aqui, pelo critério de divisibilidade do número 5, que esse número é divisível por 5. Então, claramente, eu já consigo perceber que o 5 sendo divisor dele, ele não é primo. E por que ele não é primo? Porque para ser primo ele só pode ter dois divisores, o 1 e ele próprio. Então tá na cara que esse número 235 não é primo, ok? Se você fosse fazer outra forma também aqui, para outros números, né? Utiliza a ideia do critério de divisibilidade. O critério ele pode servir para você verificar se ele é primo ou não é primo nessa primeira condição aqui, né? Mas você pode também utilizar outra ideia, porque você precisa definir, daqui a pouco quando eu for falar de decomposição, né, mais específico, né? Você precisa definir qual que é o menor número primo, pelo qual você consegue dividir. E aí você precisa testar, né, por intermédio de critérios de divisibilidade baseados nos números primos que você conhece. Daqui a pouco fica mais claro o que eu estou falando aqui. Vou pegar outro exemplo aqui. (541). Então, olha só. Não é par, então não é divisível por 2. Se você utilizar o critério do número 3, também não atende o critério do 3. Se você for fazer também pelo critério de divisibilidade do 5, ele não é divisível por 5. Talvez seja por 7. Então, já fiz cheguei até o 7. O 7 é um pouco mais chato, o critério dele é um pouco mais chato. E eu não percebi se esse número aqui é um número primo. Então, o que eu faço? Raiz quadrada dele. Ok? Bom, o 541, vamos ver aqui os dois números que são quadrados perfeitos e que estão aqui mais próximos de 541, ok? Tem aqui, claro, um vídeo que eu falei aqui no canal também sobre raiz quadrada. Tem várias estratégias lá de como que você pode extrair a raiz quadrada de um número natural. Ok? Inclusive raiz quadrada de números que não são naturais, que não são inteiros, inclusive. Tá lá, eu vou deixar o link na descrição aí para você assistir esse vídeo, porque esse vídeo está cheio de informação interessante para você calcular a raiz quadrada. Eu vou utilizar uma das ideias que eu utilizei lá, né, para você calcular a raiz quadrada de 541. Que é basicamente assim, você tem ali 10 ao quadrado, 20 ao quadrado, 30 ao quadrado, 40 ao quadrado,
10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado é 400, 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado é 1.600. E observe que eu já passei de 541, então para nós interessa só isso aqui, ok? Bom, essa é uma parte da informação, a outra parte é essa daqui. 2 ao quadrado termina em 4, né? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado aqui, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. Até chegar no 10 ao quadrado lá que eu já coloquei, que é 100. Ok? Então, esses aqui são as repetições. Pela multiplicação, a gente sabe, né, que qualquer número que terminar com algum desses algarismos aqui vai ter como última unidade, né, esses números que estão aparecendo aqui, ó, o 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 e o 0 se terminar em 0 aqui no final, né? Bom, é o seguinte, nós temos aqui 541. As únicas possibilidades, ou a única possibilidade ali, é 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado aqui. E terminar em 9. Então, ou ele termina em 1 ou ele termina em 9, certo? Porque os únicos que terminam em 1 aqui é 1 ao quadrado e 9 ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada desse indivíduo aqui, se ele fosse por acaso um número quadrado perfeito, seria um número com 2 algarismos, certo? E um detalhe mais interessante, ou ele termina em 1 ou termina em 9. Ok? Pela aproximação, né? E aí o seguinte, 541 está entre 400 e 900. Ou seja, a raiz quadrada de 541 está entre 20 e 30. Ok? Entre 20 e 30. Dessa forma, ou é 21 ou é 29, caso ele seja quadrado perfeito. Se não, ele vai ser alguma coisa próximo disso. Ok? Fazendo 21 vezes 21, o que nós temos aqui? 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 2, 4. Dá 441. Ok? Se for fazer 22 vezes 22, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4 aqui também, 2 vezes 2, 4. Tá assim, né? 4, 8, 4. Bom, aqui nós já vimos que o 484 está até um pouco, relativamente longe, né? Vamos testar aqui agora o 29. Nove vezes 9 é 81. Olha só, 9 vezes 2, 18. 18 mais 8, 26. 2 vezes 9, 18. Vem um para cá. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 1, 14. Vem um para cá. Dá 7 mais 1, 8. Já dá 841. Observe que já passou, né? Então, o que nós estamos tentando fazer aqui? É um número natural. A gente já tem aqui 22, então já dá para perceber que a raiz quadrada dele está entre 22 e 29. Vamos encurtar mais aí esse intervalo. Vamos tomar aqui o 26. 6 vezes 6, 36. Né? E aqui, 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. 2 vezes 6, 12. Vem um para cá. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 6, 7, 6. Passou. Então, é menor do que 26. Então, vamos pegar aqui o 24. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. 6. 17 vem um para cá, 576. 576 ainda é maior,
mas é o máximo que eu posso chegar. Se reduzir mais aqui, né, o 23, a gente vai precisar fazer com 23 também. Três vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 2, 4. 9. 12 vem 1 para cá. 500. Então, olha só. 23 vezes 23 dá 529. E 24 vezes 24, 576. Então, são os dois quadrados perfeitos aqui mais próximos de 541. Então, se 541 é maior do que o 529 e menor do que 576, que são os dois números quadrados perfeitos mais próximos de 541, né? Então a raiz quadrada dele, 541, é menor do que 23 e maior que 22, certo? O que nós vamos fazer agora é basicamente isso, então. O que nós vamos fazer? Pegar todos os números que estão aqui, que são menores do que 22, porque entre 22 e 23 não tem nenhum número primo, certo? Nem natural tem entre 22 e 23, né? Então eu vou pegar todos os números primos que são menores do que 22 e verificar se 541 é divisível por algum deles. Então vamos lá, os números primos menores do que 22 são 2, 3, 5, 7, 11, 13, aqui 17 e 19. O 21 não é primo, ele é composto, dá para dividir por 7. Então você tem esses números aqui para testar. Pelo critério de divisibilidade, você já descarta o número 5, certo? 541 não é divisível por 5. Por 2 também não, porque ele é ímpar. Não é divisível por 3, pelo critério de divisibilidade do número 3, ok? E aí diminuiu, só tem esses números aqui para testar agora. E não precisa ir muito longe, né? Vamos lá, 541 dividido para 7. Você pode pegar aqui o 54 primeiro para verificar. E aí você sabe que 7 vezes 7 é 49. Sobra 5 aqui, desce 1. Ou seja, 7 de novo, né? Vem 49 para cá. Agora o resto é 2. E aí, para continuar dividindo, você vai ter que fazer isso aqui. E aí é um problema, né? Por que problema? Porque o resultado aqui, ó, já demonstra que não é inteiro. Então, 541 não é divisível por 7. 541 dividido para 11. 54 para dividir para 11. O mais próximo que a gente vai chegar aqui é multiplicando por 4, que dá 44. Porque se for multiplicar por 5, dá 55, já passa de 54. De 44 para 54 são 10. Ok? Fazendo a subtração aqui, é 10. Aí desce esse 1 e fica 101 dividido para 11. Bom, o mais próximo que eu vou chegar aqui é 99. Né? Até porque se eu multiplicar por 10 ali, multiplicar por 10 aqui, já vai passar, né? Já vai dar 110. Então é 9 que vai dar 99 aqui. E aí, subtraindo, fica 2. E para continuar dividindo, eu vou ter que fazer isso. Então já dá para ver também que ele não é divisível por 11. 13. Estou verificando aqui, mas é claro, aqui você tem a possibilidade de fazer, né, essa divisão aqui por meio de calculadora. Ou se você tiver em uma questão que não tem como, segue esse procedimento que eu estou falando aqui. Dá um pouco mais de trabalho, pode ser que não seja tão simples assim, né? Eu já segui aqui uma sequência de passos para verificar tudo isso aqui, né? Mas, porém, todavia, entretanto, é o procedimento padrão, tá? Se tiver calculador para ajudar, fica melhor ainda. 54 dividido para 13, eu acho que 4 dá, vamos ver aqui, né? 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então dá, né? Dá 52 aqui. E aí sobra 2, desce 1. 21 dividido para 13 só dá 1, porque 2 já daria 26, passaria de 21 aqui
Então só pode ser 1. E já deu para perceber que não vai dar inteiro, né? Porque para ser inteiro já teria que dar certo essa divisão aqui. A gente já tem 13 aqui, né? Ou seja, o resto é 8. E aí para continuar dividindo teria que fazer isso. Então já deu para perceber que ele não é divisível por 13 também. E agora só tem 2 números para testar, para verificar se aquele número 541 é primo ou não, né? Que é o 17 e 19. Vamos lá. 54 e o 17. Eu vou multiplicar por 3. Por 4 a gente já viu que funcionaria por 13. Então, provavelmente eu vou multiplicar 17 aqui por 3. 7 vezes 3, 21. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Então dá 51. É o mais próximo que chega. Então aqui é 3, né? E aí aqui a gente coloca 51. O que sobra aqui? Sobra 3, desce 1. Ó, observe aqui, né? 31 não é divisível por 17. Ok? Não é divisível por 17. Se a gente for colocar aqui, só cabe 1, né? Porque 17 vezes 2 é 34. Então já não dá para fazer aqui, né? Ou seja, 541 não é divisível por 17. Agora, só basta verificar por 19. Por ele estar muito próximo, né? Talvez não seja também. Está muito próximo da raiz quadrada aqui. Ele provavelmente não vai ser também. Mas vamos lá, né? 19 por 3. Vamos fazer aqui 19 por 3. Eu estou achando que não vai dar. 19 vezes 3. 9 vezes 3, 27. Vem 2 para cá. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Já passou. Então, realmente é só 2. 2 aqui. Vem 38 para cá. E aí é o seguinte. De 40 para 54 são 14. Mais 2, 16. E aí a gente coloca, desce 1 aqui. E agora é o seguinte. Para chegar em terminar com 1, eu vou precisar multiplicar esse 19 aqui. Ou por um número que termine em 1, ou por um número que termine em 9. Então eu vou tentar fazer 19 vezes 9. Ok? 19 vezes 9. 9 vezes 9 aqui é 81. Vem 8 para cá. 9 vezes 1, 9. Mais 8, 17. Ó, 171. Então ele já passou, então a gente utiliza o 8 aqui, né? Só para a gente verificar quanto é que é 19 vezes 8. 9 vezes 8, 72. 8 vezes 1, 8. Mais 7, 15. Então dá 152 aqui. E aí fazendo a diferença, né? É 9. E aí não dá para dividir, tem que fazer isso aqui. Então já deu para perceber que também não é exato. Portanto, 541 é primo. Um trabalhão aí, um baita trabalho para verificar aquele número primo. Mas aí tá aí um exemplo que você pode fazer, tá? Esse trabalho é assim mesmo. Se for com a calculadora, assim que a gente chegou nessa conclusão aqui, na calculadora é um pulo para você verificar isso aqui, né? A gente fez no punho mesmo aqui, né? Mostrando todos os passos que você pode seguir para fazer tudo no papel, ok? Tudo no papel, com um pouco mais de experiência, né? Trabalhando bem aqui e treinando, você consegue fazer isso aqui com mais rapidez. Mais rápido do que o que eu fiz, porque eu ainda estou explicando, né? Eu estou falando sobre, não só fazendo. Você concentrado aí na questão que você tem para fazer, né? Para o número que você tem que verificar, você faz isso aqui bem mais rápido, porque aqui eu ainda tenho que explicar, né? Critérios de divisibilidade. Eu quero mencionar apenas alguns aqui, não vou mencionar todos, apenas alguns, ok? Para o número 2, o critério é o número separ. O que tem cor de critério aqui? O que é isso, né? Você pega números naturais e baseado nessa aparência do número ou em algumas coisinhas que a gente pode fazer com os algarismos dele, verificar se eles são divisíveis por alguns números primos, tá? Por alguns números primos, ok? Tem também o critério do número 6, tem o critério do 4, tem o critério do 8, mas esses números não são primos, para nós não interessa o critério dele, ok?
Então, o 2, o número tem que ser par. Se ele não for par, ele não é divisível por 2. Para ser divisível por 3, o que você faz? Você olha para a soma dos algarismos. Você soma os algarismos dele. Para ser mais específico, vamos verificar se esse número aqui é divisível por 3. 3.517. Você soma os algarismos dele e verifica se o resultado dessa adição aqui resulta em um número divisível por 3. Vamos ver, né? 3 mais 5, 8, mais 1, 9. 9 mais 7, 16. 16 não é um número divisível por 3, né? Ele não é múltiplo de 3, portanto, esse número 3.517 não é divisível por 3. Esse é o critério. Vou pegar outro exemplo aqui. Vamos lá, somar, né? 4 mais 1, 5, mais 8, 13. 13 mais 9, 22. Não é também. Esse daqui também não é divisível por 3. Esse é o critério. É isso que você vai fazer. Soma os algarismos, se resultar em um número divisível por 3, então o número em si é divisível por 3. Tá? Vou pegar aqui só para exemplificar. O número 93, ele é divisível por 3? Se você somar os algarismos dele, você vai ver 9 mais 3 é 12, a soma é 12, e 12 é sim um número divisível por 3, portanto 93 é divisível por 3. Só para verificar mesmo, vamos lá. Ó. 9 dividido para 3 é 3, o resto é 0 aqui, desce o 3. 3 dividido para 3 é 1, olha só, 31. Então realmente 93 é múltiplo do número 3. Então, o que você pode fazer? O que é mais recorrente, né? O que é mais recorrente são esses dois, né? Ou é divisível por 2 ou por 3. Se não for, você testa outros, né? Como, por exemplo, o número 5. O critério de divisibilidade do número 5 talvez seja o mais simples que tem, né? Tirando o critério do 2, que diz o seguinte: o número é divisível por 5 se ele termina em 0 ou 5. Se terminar em 0 ou 5, né? O número natural, é óbvio, né? Terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Por exemplo, 545. Eu sei que ele é divisível por 5 porque o último algarismo é 5. Ok? 940. Eu sei que é divisível por 5. Por quê? Porque termina em 0. É só por causa disso. Verifiquei isso. Terminou em 5 ou terminou em 0. É divisível por 5. Só que um detalhe aqui. Na decomposição, eu vou já falar sobre isso, né? Na decomposição em fatores primos, se terminar em 5, beleza. Verifica primeiro outro critério, não o critério do 5. Né? Não vai na emoção e já dividir por 5, porque você verificou que o critério do 5 está sendo obedecido. Cuidado nisso. Vou já falar mais detalhes a respeito da decomposição em si. Vou deixar só esses 3 aí, os outros você pode pesquisar, o 7 você pode pesquisar, né? E raramente precisa de outros, tá? Raramente precisa desses aqui. E se precisar, você pode utilizar a ideia que a gente falou agora há pouco, de como verificar se o número é primo, para você continuar fazendo a decomposição, se por acaso for necessário fazer. A decomposição em fatores primos. Então vamos lá, né? Você tem aqui um número natural n, e aí você faz a decomposição em fatores primos desse número n dividido por alguma coisa aqui, né? Como eu mostrei lá no início do vídeo. Então, o que você faz aqui essencialmente? Vamos pegar um número para exemplificar. Vamos pegar o 93 que nós pegamos agora. E aí o seguinte, você vai dividir por quem aqui? A gente já verificou que ele é divisível por 3. Fizemos agora há pouco, né? E aí o seguinte, você só vai fazer por 3 se ele não for divisível por 2, porque você sempre vai dividir o número pelo menor número primo possível. Pelo menor primo possível. Menor primo possível. Isso aqui não pode sair da sua mente de jeito nenhum, porque senão você pode fazer a decomposição errado, né? Por não considerar
que você precisa dividir pelo menor primo possível. Então, como a gente já pode ver que ele é primo, aliás, que ele é ímpar, ele não pode ser divisível por 2. Portanto, como você já sabe o critério do 3, e você sabe que ele está obedecendo, então você divide por 3, ok? Tem alguns números que ele obedece tanto o critério do 3 quanto do 5. Vamos pegar aqui o número 135. Observe o seguinte, se você for fazer a decomposição em fatores primos do número 135, pelo critério do 5 que nós acabamos de falar, né, como ele termina em 5, ele é divisível por 5, ok? Você vai dividir por 5 tranquilamente. A questão é, se a gente for fazer aqui também pelo critério do 3, já que pelo 2 a gente já está vendo que por ele ser número ímpar, ele não é divisível por 2. Mas você vai dividir sempre pelo menor primo possível. Então, você precisa considerar a possibilidade dele ser divisível por 3. Por 5 você já sabe que é. Entendeu? Então, você vai verificar se para o 3 ele é divisível. E aí você vai somar os algarismos dele para verificar isso, baseado no critério de divisibilidade do número 3 que nós acabamos de conversar. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9, e 9 é múltiplo de 3, então 135 é divisível por 3. Então você não pode iniciar a decomposição dividindo por 5, entendeu? Porque tem um número primo menor do que 5 que é capaz de dividir esse número aqui, 135, ok? Então não vai na emoção, bater o olho e você já percebeu logo de cara que é divisível, como a gente viu que é divisível por 5, e já tacar 5 aqui e continuar dividindo. Vai dar errado a decomposição, não vai dar certo. Ok? Então, muito cuidado com isso. Vamos fazer a decomposição aqui desse 135. Vamos dividir aqui 135 por 3. 13 dividido para 3 é 4. Vem 12 para cá, resta 1. Desce o 5. 15 dividido para 3, 5. Aí o resto é 0 aqui. Então, 45, né? 135 dividido para 3, 45. De novo, terminou em 5, mas eu preciso verificar se por acaso dá para dividir por 3. E aqui você já está vendo, né? 4 mais 5, 9. 9 também é múltiplo de 3, então eu vou continuar dividindo por 3, certo? Então, dividindo aqui por 3, eu vou ter aqui o número 15, né? Isso aqui dá até para fazer de cabeça. Divisível por 5 também, só que ele também é divisível por 3. É isso que eu quero que você preste atenção, né? 15 dividido para 3 é 5. Aí agora sim, né? Não é divisível por 2 porque é ímpar, não é divisível por 3, né? Só é divisível por ele mesmo. Fechou. Ok? Então, 135 é escrito de forma única como 3 vezes 3, vezes 3, vezes 5. É a única fatoração dele. É a única forma de você escrever como um produto de fatores primos. A única. Não tem outra forma de você escrever o 135 como um produto de fatores primos. Não tem. Tem outros fatores que você pode escrever, né? Mas primos só tem esse aqui. Ok? Essa decomposição em fatores primos ela também pode ser utilizada para outras coisas, né? Para outras coisas também, principalmente para o cálculo de MMC ou para o MDC, também funciona. Você pode utilizar a mesma ideia de fazer a decomposição em fatores primos para determinar o menor múltiplo comum de dois números ou para determinar, inclusive, a raiz quadrada. Você tem que compensar aqui um pouco para calcular a raiz quadrada, né? Aqui, 135, por conta dessa decomposição, ele não é um quadrado perfeito. Próximo de 135, você tem aqui 121, cuja raiz quadrada é 11. Então, como a gente já mencionou, olha só, como a decomposição em fatores primos ajuda a gente a ter uma ideia do valor da raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 135 é alguma coisa entre 11 e 12.
ok? A gente já consegue perceber, é claro, não é por intermédio da decomposição que a gente define, né, ou em que intervalo está a raiz quadrada. Mas a gente já percebe que não é um quadrado perfeito. 135 não é um quadrado perfeito quando a gente faz isso aqui, né? Para quadrados perfeitos, a gente teria uma quantidade par de fatores iguais, ok? Aqui o 5 ele atrapalha um pouco, né? Se fosse outro 3 aqui, aí sim, ele seria um quadrado perfeito, ok? Então, isso daqui que é importante você pensar. Vamos pegar dois números aqui para fazer a decomposição em fatores primos e determinar o menor múltiplo comum dele. Vamos pegar aqui o 135 e 232. Ok? Pegar esses dois números aí, nós vamos calcular o menor múltiplo comum desses dois números. Ou seja, nós vamos fazer aqui a decomposição em fatores primos de dois números ao mesmo tempo. Bom, aqui é o seguinte, como esse número é par, não interessa o 135. Na sua mente tem sempre que ficar aquele negócio do menor primo possível, ok? E como esse número é par, o menor primo possível é 2. Por mais que 135 não seja divisível, você vai só repetir ele aqui, né? Você não vai fazer nada mais, vai só repetir ele. E aí você tem 232 dividido para 2. Para fazer isso aqui de cabeça, você pode pensar numa propriedade em que você pode reescrever o 232 como 200 mais 32. A metade de 200 é 100, metade de 32 é 16, então você tem 116 aqui, ó, como metade, ok? Isso funciona perfeitamente para 2. Para 3 já é um pouco mais complicado. Bom, aqui o 116 é par, dá para continuar dividindo por 2. Olha só, né? A metade de 100 é 50, a metade de 16 é 8, então fica 58 aqui. Dá para dividir por 2 ainda. Enquanto não der para mexer com esse 135, você vai só repetir ele. Aqui ainda dá para dividir por 2. Eu coloquei o 2 aqui já, né? 29. Agora já não vai dar mais para dividir por 2. Por 3 também não. 9 mais 2 aqui, ó, é 11. Então 29 já não dá para dividir por nenhum desses números aqui. Por 3 não dá, por 5 não dá, por 7 também não, por 11 também não vai dar. Então o que você pode verificar aqui para saber se ele é número primo? Calcula a raiz quadrada dele, né? Bom, mais próximo dele é o 25, né? Abaixo dele. E acima é o 36. Então a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 36 é 6. Então a raiz quadrada dele tem que estar aqui, entre 5 e 6. Ok? Ou seja, para verificar se ele é um número primo, eu vou verificar se ele é divisível por algum número primo menor ou igual a 5. A gente já sabe que não, né? Por 2 não é, por 3 não é e nem por 5. Então o 29 é um número primo, beleza? Então eu só vou mexer com ele aqui quando eu terminar de fazer isso com o número 135. Ok? Porque eu vou sempre multiplicar pelo menor primo possível. Agora o 29 não é o menor primo possível aqui. O menor primo possível é o 3. Certo? Que dá 45 aqui. Mantenho 29. Por 3, que dá 15. Mantenho 29. Por 3 de novo, que dá 5. Mantenho 29. E agora faz por 5. Aqui acabou. E agora sim, né? Agora sim você coloca o 29 na jogada aqui. Bom, a gente conseguiu aqui fazer a decomposição até chegar no 1. É até aqui que você vai fazer a decomposição. Até chegar no 1. Em todos os casos, independente se você está calculando MMC, MDC, ou se só está fazendo a decomposição desse número em fatores primos, você vai decompor até chegar no 1. Em todos os casos, ok? Em todos os casos. Isso é garantido pelo Teorema Fundamental da Aritmética. Então nós temos aqui 2 vezes 2, vezes 2,
vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 29. Fazendo esse produto, eu não vou fazer isso aqui, mas é só você multiplicar. Fazendo essa multiplicação aqui, você chega no valor equivalente ao MMC entre 135 e 232. É só fazer essa multiplicação aqui, ok? Então, se fosse para calcular o MDC, você só faria aqui, né, o máximo divisor comum. Você pega aquele que dividiu, o fator primo que dividiu, ou os fatores primos que dividiram os dois ao mesmo tempo. Esse 2 aqui, ele não dividiu os dois ao mesmo tempo, esse também não dividiu os dois, não dividiu os dois, não dividiu os dois, também não dividiu os dois, nenhum deles dividiu os dois, né? Nenhum. Observe que nenhum desses fatores primos dividiu os dois números aqui ao mesmo tempo. Todos eles foram dividindo somente um deles. Ok? Quando isso acontece, significa que o MDC entre 135 e 232 é 1. Ou seja, eles são primos entre si. Ok? O máximo divisor é 1. Então, eles são primos entre si. É uma das características interessantes para números, né? São informações bem relevantes para várias outras situações, né? Bom, é isso. É assim que você faz a decomposição. Sempre levando em consideração que é mais importante, e eu quero bater bastante aqui nessa tecla. Por quê? Porque a questão de você verificar se está dividindo mesmo pelo menor primo possível, ela é importante. Você já pensou se a gente fosse dividir logo por 3 aqui, né? Ou dividir logo por 2, daqui já dividir logo por 29, não ia fazer muita diferença fazer isso agora. Mas dependendo dos números que você tem, já colocar o 29 aqui e depois reduzir para 3, observe que aqui vai crescendo. Ó. Olha só a ordem aqui. Ó. Conforme vai descendo, o que vai acontecendo com os números primos que aparecem aqui? Eles vão crescendo, eles vão aumentando. E é assim, essa é a ordem mesmo. Não pode ter um número primo aqui, aí cresce, número maior, aí vem para cá um número menor. Fica meio estranho fazer isso, ok? Então, sempre pelo menor número primo possível. Isso é extremamente importante. Beleza? É isso, pessoal. É isso que eu preparei para o vídeo de hoje, né? Espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu aprendizado. Espero realmente que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma coisa, né, que eventualmente eu passei rápido aqui no vídeo, assiste de novo. Então deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta aí nos comentários, que eu faço questão de responder, para esclarecer, tirar todas as dúvidas que você tiver e que for possível, né, resolver, tirar essa dúvida por meio de uma resposta do comentário. Beleza? Eu vou ficando por aqui, mas aguardo você no próximo vídeo.